Vamos começar então. Eu passo a palavra para vocês, né? Enfim, eu acho que a galera já tem já a apresentação, né? Depois eu vou colocar a apresentação de vocês direitinho. Então, nesse momento eu passo a palavra para vocês. Assim que vocês me derem algum joinha, eu passo o slide, tá bom? Então, podem começar. Beleza. Então, retomar aqui o objetivo dessa apresentação de hoje, né? Que também pode ser um diálogo, mesmo que não seja síncrono aqui. A gente pode continuar conversando sobre o tema, acho que a ideia o objetivo, então, é falar sobre a relação entre criatividade e o pensamento ou raciocínio científico, né? Você prefere que deixe a câmera ligada, fechada, tanto faz? Só para... Pode ser ligado, acho que é melhor, né? Tá bom, mostrar nossas carinhas, né? Para todo mundo se ver aqui, tá bom. Então, para trazer para o pessoal, como é que a gente pensou em abordar esse tema, tá? Acho que tem no chamado ali também, eu e o Ítalo, a gente tem alguma vivência em refletir sobre esses assuntos. E, na verdade, a gente foi trocando algumas frases conceituais que relacionam os dois temas para ver o que a gente concorda ou discorda e, no final, chegar em assuntos, então, que estejam relacionados aos dois, criatividade e pensamento científico, sendo que a nossa conclusão, por enquanto, mas a gente também está aberto a essa conversa, é que são conceitos e competências ou forças complementares, né? A gente colocou, então, no chamado o próprio símbolo ali do Yin e Yang, dizendo, então, que, no fim das contas, faz mais sentido falar na relação entre esses dois do que simplesmente tratar cada um como algo separado ou oposto, ou como algo que pode ser visto sem a existência do outro, né? Então, acho que dito isso, o objetivo, então, é relacionar os dois, o Yin e Yang aqui como pano de fundo, e eu passo a palavra para o Ítalo só para ver se você quer complementar aí a nossa introdução, Ítalo. Você está mutado, tá? Ainda sem o áudio aí. Pronto. Agora com o áudio, né? Primeiramente, uma boa noite geral para todo mundo aí, né? E para vocês dois aí também, aqui agora, interlocutores diretos, né? Diretos aqui. Então, eu acho que você falou isso tudo mesmo, e da ênfase a isso, né? Há uma relação dinâmica e muito estreita de complementariedade entre essas duas dimensões, né? Do conhecimento, da produção do conhecimento, né? Que é a produção do conhecimento e produção do sentido também, de perceber o mundo como algo sentido e raciocinado. A ciência, ela desloca mais ênfase na parte raciocinada e a arte na parte mais sentida, né? Então, mas na verdade, isso aí é um trânsito dinâmico, né? Que passa de um lado para o outro, de uma dimensão para outra, e na verdade nem existe essa coisa da dimensão uma e outra. É uma unidade só que transitam aspectos distintos de acordo com a percepção e com a vivência, né? Uma hora a mente humana ela foca o conhecimento pela razão, ora foca o sentido, né? O conhecimento e a criação pelo sentido. Mas os dois atos são criativos, né? Isso que é o que a gente está chegando a essa constatação que não tem como fugir, né? É tudo criação, né? Mas é isso. Perfeito. Eu queria trazer também algo que a gente falou na semana passada, até foi a conversa né, com a Nana, estava lá, mas um pouco da percepção que foi trazido de um déficit no curso de fortalecimento, então, desse lado de ferramental raciocínio científico, né? Então, e como a gente conversou, né, trazendo isso para cá de novo, a gente conversou que ter isso no nome, né, ciência da criatividade, na verdade, a ciência é um grande aliado para quem trabalha com criatividade. E eu tendo a pensar que é um aliado praticamente qualquer tipo de profissão e mesmo ação, né? Ter por trás a força do pensamento científico é algo que tende a
tornar a ação com maior chance de sucesso, né? Seja aí conseguir um emprego, ou ir bem no emprego que eu estou, ou conseguir ter ideias diferentes, etc, etc. Eu acho que o pensamento científico é algo que agrega. Por isso que também a gente coloca aqui, para início, essa primeira frase, né? As duas estão entre as competências mais importantes dos tempos de hoje, né? Quando a gente está falando em preparar para o mercado do futuro, ou as escolas têm que mudar, e novas competências, etc. Acho que dificilmente, raramente, você vai ver uma lista de competências que não inclua ambas. Então, a gente está, na verdade, falando em competências ou em conceitos aqui que são amplamente reconhecidos como de grande importância. E vocês terem os dois nomes no título do curso, na verdade, né, simbolicamente também é muito forte, né, muito significativo. Pode passar o slide, né? Perfeito. Então, aqui, toda inventiva, inovação, conquista só é criada e desenvolvida mediante um input criativo na busca de algo carecido de resolução. Aqui, só para trazer, eu estava falando com o Will antes da gente iniciar a gravação, que, inclusive, eu fiz algumas conversas com o ChatGPT, né? Não sei quem usa, sobre essa questão de ciência, criatividade, etc. E ele solta algumas frases-chave, né? Que às vezes não são completamente verídicas, né? Mas é interessante ver o que seria da ciência sem a criatividade, né? Então, assim, essa foi uma conversa interessante que eu tive, porque é praticamente impossível, né? De cara, assim, eu ser um cientista sem ser criativo, começando aí na questão da pergunta investigativa, né? O que eu vou investigar? Né? Por que eu estou investigando aquilo? Como que eu vou investigar? Tudo isso envolve criatividade, né? Mas então o GPT traz algumas frases como assim: ciência sem criatividade é só repetição, é estagnação, é aquele método aplicado, mas sem a flexibilidade que de repente a realidade pede, né? Então aqui só para trazer, a gente já trouxe essa metáfora inicial, mas aqui é um exemplo mais concreto de que, se a gente está falando em ciência, a gente já está, de início, falando em pessoas que são criativas e que dependem da criatividade para poder atuar, né? O cientista, ele é um ser criativo, embora, né, quando eu estou falando de pessoa criativa, muitas vezes eu penso de cara no artista, né? Ou em alguém mais ligado a, enfim, outros tipos de expressão nas humanidades, que seja, penso em um quadro, penso em um poema, etc. Mas o cientista, ele deveria, sim, estar nesse centro de pessoas que eu penso como empenhando criatividade em todos os seus aspectos, né? De novo, Ítalo, vamos conversando aí. Você tem algo a agregar nesse sentido ou não? Sim, não, complementando, né, assim, indo por esse mesmo sentido, direção e sentido até. Um cientista num laboratório, por exemplo, né, diante da própria realidade laboratório, ele, antes dele começar todo aquele intrincado universo de raciocínios e de lógicas e tudo mais, ele tem antes um pensamento criativo, que se assemelha bastante ao do artista diante do sentir prévio a uma obra de arte. Aquele impulso criador, né? Eu preciso resolver essa equação astronômica, mas eu sinto que tem algo aí entre essa derivada e essa, não sei, ele vai por aí, ele vai farejando como um cão o melhor caminho, e isso é puramente sentir, é um ato intuitivo, são insights, né? Você tem até aquela coisa do Einstein, né, que atribuem a ele, não sei se ele um dia falou isso, mas que ele pensava não sei quantas vezes, e aí não conseguia entender, bom, desistia de ficar pensando, e ele dava um cochilo, ou parava de pensar um dado momento, aí vinha em bloco aquela solução que ele não estava conseguindo raciocinando. Então, tem muito, né? A ciência
ela tem esse momento prévio dela, é pura criação, é pura criatividade. Depois, então, entra todo um processo raciocinado, né? Isso para mim também parece muito patente, eu acho que é por aí também. E só antes de a gente trocar o slide aqui, eu acho que tanto o pensamento científico como a criatividade tem muito a ver com essa parte de fazer perguntas, né? Questionamento, curiosidade. E aí eu penso, por exemplo, quando eu estava na escola, eu tive o privilégio de estar em uma escola em que, em algum momento ali, já próximo ao ensino médio, a gente poderia ter mini projetos. Ou seja, cada um podia escolher um tema, ir atrás e depois voltar para a sala e contar o que tinha descoberto. Mas que para mim foi uma virada de chave grande, porque eu estava muito acostumado a só responder, né? Ir atrás de resposta. Então o professor perguntou, nossa, eu quero dar a melhor resposta possível, etc. Não era a escola da Ponte. Mas é nessa pegada aí. E eu sou filho de professora, né? Então, na verdade, eu troquei de escola várias vezes. Mas essa virada, né? Eu queria sempre dar uma resposta muito boa. Aí quando alguém, de repente, chegou para mim e falou assim, agora, marginal, agora quando você pode escolher a sua pergunta. Nossa, nunca pude escolher a pergunta que eu faço, né? Sempre foi uma questão de dar a melhor resposta. E aí você entra em outra dimensão de criatividade, que na verdade é a dimensão que se espera de um cientista. Ele não está simplesmente respondendo. Não que responder seja fácil, né? Mas é que aprender a questionar e fazer perguntas é outro nível, né, de reflexão. Então, assim, ir para além dessas respostas e ter que descobrir quais são as perguntas que valem a pena, é disso que a gente está falando aqui quando a gente está falando do pensamento científico. Tá? Pode passar, por favor. Inclusive, até trazer para o Eric, para a Nana, se quiserem comentário, pergunta, sugestão, aproveitar que vocês estão aqui, fiquem à vontade, tá? Às vezes a gente se empolga, vai falando, mas eu acho que fica mais, até mais motivador, talvez, quando tem mais interação, mas enfim, fiquem à vontade para também não interagir. Século XXI, ok. Pensamento criativo estimulado a partir de insights necessita desenvolver lógicas de raciocínio cada vez mais com arte, além de ciência, técnica, tecnologia. Eu acho que a gente vai falar um pouco de arte aqui nos slides, que a princípio eu pensei como algo que talvez não estivesse no centro do nosso tema, mas tem muita relação também, por enquanto está ouvindo, tá de boa, Nana. Eu não sei que quem já viu o filme, eu nem lembro do nome, mas tem um filme em que esses filmes distópicos, né, em que você imagina um cenário completamente diferente, tem um filme que é uma sociedade em que é proibido ter arte, né? Pessoas tiram os quadros, etc. Não lembro agora exatamente, então, qual que é, mas vale a pena pesquisar. Mas a moral da história ali é que sem arte, na verdade, todo o resto deixa de fazer sentido. A própria ciência, as relações do dia a dia, escola, etc. Justamente volta para a nossa fala de que esses campos, essas dimensões, eles estão ligados de maneira que não dá para simplesmente excluir uma e esperar que a outra funcione. Então, aqui, só para trazer de novo, a importância da arte e da criatividade como condição necessária mesmo para eu ter ciência, para eu ter técnica e para eu ter tecnologia. Então, assim, às vezes, quando se fala em desenhos, música, etc., a última pessoa que eu vou pensar talvez seja o cara de TI, por exemplo. Né? Eu já trabalhei com TI. Mas em TI, se você também não tem a criatividade, né, a capacidade de escuta daquilo que está vindo e a imaginação de várias possibilidades por trás do problema dado, você não sai do lugar. Né? E até a gente poderia entrar aqui numa discussão sobre inteligência artificial, uso do GPT, etc. Mas muitas vezes talvez seja esse tato que falta, né? Aliás, não tem, né? A máquina, quando você pergunta algo e vê uma resposta que de repente não faz o menor sentido com o que está sendo pedido, né? Ou seja, a arte, ela entra aqui como, então, dimensão necessária também para essas outras que estão colocadas, tá? Pode passar.
Se quiser trazer aí, Ítalo, um pouco mais do que a gente tinha conversado já, do modelo, como que se complementa, eu acho que a gente já abordou, até se você achar que já foi suficiente, mas fique à vontade. Não, eu acho que você falou, eu só queria só acrescentar uma frase assim, rápida, é que, assim, com relação à inteligência artificial, né, a máquina, ela não tem o senso da realidade, ela não tem o senso do factual, o que está acontecendo. A inteligência humana, digamos assim, né, vamos diferenciar a inteligência humana, a inteligência artificial, a inteligência natural, que seria a humana, né, natural do natural. Essa inteligência humana, ela tem a conexão direta com o momento, com a realidade, o que está acontecendo, o factual. A máquina não, a máquina, por ela estar pensando segundo todo um programa já equacionado e com algoritmos e tudo mais, ela pensa em cima eminentemente de dados, e falta a ela aquele sentido de sentir mesmo a própria realidade. Talvez esse seja um diferencial muito grande entre inteligência artificial e inteligência, digamos, humana, né? Bom, inteligência natural humana aí. É mais ou menos isso. E aí também, estava até conversando com o Will, né? A minha esposa é professora, ela é poeta também, escreve várias poesias, e eu tive essa conversa com ela sobre o que ela acha quando eu peço para, por exemplo, o GPT me trazer um poema. Cria um poema sobre tal tema, eu faço uma música. Que às vezes, assim, a um primeiro olhar, fica legal, né? Eu, pelo menos, assim, sem um grande olhar crítico, eu falo assim, nossa, é algo que está melhor do que eu faria, por exemplo, né? Talvez. Mas aí a gente já entra realmente nisso que você trouxe, né? De que quão conectado com o real tá essa máquina, né? De fato, o que ela está conseguindo trazer para mim. Mas aí, voltando para essa questão da criatividade, né? A gente consegue entender um pouco mais o que seria a criatividade sem essa metodologia científica, que a gente não abordou tanto ainda, e o que seria essa ciência sem contar com a criatividade, se é que isso é possível, né? Então, acho que essas são as provocações que a gente traz aí também para quem está assistindo. Será que poderia eu ter um sem tanto do outro, né? E como é que seria isso? Por favor, se puder trocar. Legal. A psicologia vai conversar bastante com esse assunto também. Deixa eu só retomar aqui essa questão. A gente já trouxe bastante essa parte da ciência precisar da criatividade. Aí talvez agora falar um pouco mais de como a criatividade pode fazer uso da ciência, né? Inclusive é algo para o curso, né? Para o curso que está sendo trazido aí na Uniaselv. Eu acho que um dos elementos que talvez mais acrescentem, né? Elementos do pensamento científico que mais acrescentem para quem trabalha com criatividade, e também não quero só ficar preso nessa coisa de aqui o pensamento científico serve, aqui não, então eu jogo fora, mas é porque eu estou trazendo mais para a gente pensar sobre vantagens e desvantagens, ou pontos de conexão e pontos de distanciamento, mas na parte do trabalhador da criatividade, né? Isso, exatamente. Eu acho que o pensamento científico ele é muito forte nas questões de mensuração, replicabilidade e também nessa dinâmica de progresso e acúmulo de conhecimento. Então, assim, basicamente, quando eu estou falando de pensamento científico, estou falando em toda uma estrutura que surgiu para que não só eu tenha opiniões, mas eu tenha ferramentas que outros também possam usar e universalmente a gente consiga chegar em verdades similares, né?
Então não é assim, eu acho que isso vai dar certo, e pronto. Mas por que você acha, né? É essa a pergunta. Por quê? Como você comprova? Como eu posso fazer para eu também descobrir? E aí a ciência tem muito isso da colaboração. Trazer esses elementos para o lado do trabalho criativo, também vejo assim grandes vantagens. Não quero dizer que também não possa ter desvantagens, né? Mas acho que aqui é entender a força que existe dessa complementação dos dois mundos. Então, assim, até quem está mais focado em consultoria, parte de marketing, mercado, design, etc., pensamento científico é quem vai permitir, dentro do seu portfólio, das coisas que são feitas, entender por que algumas coisas dão mais certo do que outras, quem que são os concorrentes, ou o que está sendo feito no mercado, o que foi feito anteriormente que não é mais feito, para onde vai o mercado da criatividade no futuro. Tudo isso analisado via pensamento científico. Outras coisas também, né? Mas para mostrar que... legal, já tem outros conceitos. Mas para mostrar que o pensamento científico, ele traz todo um contexto que impulsiona o trabalho criativo, dentre outros tipos de trabalho, né? Ou seja, aqui entrando como ferramenta de acréscimo, né, para quem trabalha com isso. Deixa eu só ler aqui essa última parte. Ítalo, passo para você. Tem mais alguma coisa aí dessa relação entre os dois conceitos que você acha que vale a pena explorar nesse momento? Não, eu queria apenas dizer uma coisa, assim, por exemplo, no sentido, essa coisa do cientista, né? Ele trabalha eminentemente com método. E o artista também trabalha, mas não tão eminentemente, porque o artista, às vezes, o caminho dele é sinuoso e não obedece assim um planejamento tão rigorosamente prévio, né? Ele dá margem à porosidade de poder se perder num determinado instante e, naquela perda, encontrar o sentido da obra. O cientista não. O cientista, se ele se perder no processo, ele pode desandar todo o projeto. Então, ele se atém bem mais ao método. E o método, né, no sentido grego da palavra mesmo, significa caminho. Aquele norte, né, o norteamento. O método, ele te aponta, ele te indica e ele te consubstancia também elementos, né, para que você possa se firmar e conduzir seguramente o teu processo a um destino, né? Nem sempre a obra de arte ela até entra ela tem método também, ela tem instrumentação surgida por conta da tecnologia da ciência, por exemplo, um escultor com um cinzel na mão, hoje em dia com outros elementos, né? O pintor com a palheta, entra todo um processo químico da feitura das tintas, tem muita ciência na arte. Mas o fazer artístico, ele é predominantemente criativo. O fazer científico tem muito de arte, né, de intuição, de criação na ciência, mas o fazer científico é eminentemente metodológico, né? E de raciocínio lógico-matemático, lógico-linguístico, lógico segundo as lógicas que a ciência trabalha. É mais ou menos por aí, isso. Eu gosto muito que você tenha trazido essa questão do método e fiquei pensando também em como nas artes ou na criatividade, por de repente não estar tão próximo do que as pessoas esperam como algo ligado a toda essa parte de raciocínio cognitivo, análise, etc., fica parecendo algo que é necessariamente inato. Então, assim, putz, eu não sou criativo, não nasci criativo, já era. Vou morrer sem ser criativo. Né? Isso é uma coisa. Quando eu vou para o lado dos raciocínios, né, dessa parte de que seja técnicas que eu posso, né, ir incorporando, etc., até puxar para o meu mundo de TI, eu não sei quem conhece Salesforce, mas eu poderia citar aqui Python, Excel, etc. É muito diferente. Ninguém vai falar assim, nossa, eu nasci sabendo Excel,
ou não sabendo Excel. Claramente é uma técnica que foi aprendida, e por mais que tenha algumas pessoas que talvez demonstrem mais facilidade do que as outras, é mais simples, ou é mais comum eu conseguir colocar essas ferramentas, né, como algo na categoria de possível de aprender, do que algo do mundo da criatividade. Putz, não sei desenhar. Nunca mais saberei. Nossa, não sei dançar. Poesia, zero. E aí fica parecendo que é algo determinístico, obrigatório, do nascimento à morte. Sendo que, assim como muitas outras competências, se treinado, se exposto a, dialogado, etc., também pode ser aprendido. Então, acho que aí também o pensamento científico tem algo a agregar. Não só esse mundo da criatividade, como diretamente pensando no curso. Né? No curso, esse lado do o que dá para aprender, o que não, o que tem a ver com a mentalidade de fixa, né? De talentos, etc., versus uma mentalidade de crescimento, algo que pode ser aprendido, assim como qualquer habilidade técnica. Criatividade também pode ser vista sob esse viés. Legal, pode mandar. Então, aqui temos as grandes que já tocamos, né? Ciência, arte e a relação entre as duas. Ciência é criativa, a arte tem método, como já trouxe o Ítalo. Eu acho que diferentes artistas talvez tenham diferentes metodologias, inclusive entre elas talvez eu encontre a própria rejeição à metodologia, mas que em si poderia ser vista como método, né? Aí, enfim, a gente entra talvez até mais numa parte semântica, né? Mas método aqui entendido como um processo iniciado e terminado que resulta na expressão de uma forma criativa, né? Então, assim, se eu for falar de forma mais genérica, sempre vai haver algum tipo de método, e é claro que o acréscimo em conseguir conversar com métodos tem a ver, então, com esse aprendizado de habilidade técnica, né? Eu tenho uma série de amigos que gostavam de música. Vou fazer faculdade de música? Vou fazer uma pós em música para tocar melhor na banda que eu toco em bar no final de semana? Então, todos esses assuntos estão relacionados a tanto o lado criativo como de aprendizado e de incorporação de método na própria prática, né? Bom, criatividade e método são imprescindíveis a ambas, ciências e artes, né? Esse é o nosso argumento aqui. E aí, essa relação interativa entre as duas, eu acho que a gente consegue aprofundar um pouco mais no próximo, se puder passar. Certo. Eu acho que aqui, essa parte até da ponte entre sentido e razão, se você quiser trazer uma visão talvez até mais filosófica, ou como você enxerga todas essas forças que a gente trouxe interagindo, né, que a gente já trouxe bastante, mas aqui talvez até a gente se aproximando do momento de conclusão, fica à vontade, tá? Tá bom, Felipe. Então, essa criatividade é ponte entre arte e ciência, né? Você imagina uma ponte, não uma ponte física, né? Uma ponte estática, mas uma ponte de energia pulsante, uma ponte quântica. Essa é a ponte que existe entre arte e ciência e que faz transitar todos esses impulsos da criação, né? E, claro, como ponte energética, ou se fosse física, ela nos remete a uma noção de caminho, ou seja, uma noção de método. Então, se é ponte, ela tem, de alguma maneira, um sentido diretivo também, né? Que é o sentido do método. Na Gênese, o método, né? Ele tem esse sentido diretivo da criação, por exemplo, o sentido diretivo do raciocínio, do pensamento, da percepção, do sentido da própria linguagem.
Então, essa ponte, ela é uma ponte instantânea, é uma ponte que se estabelece arte e ciência dialogando instâncias aparentemente diferentes, mas que são partes de um mesmo cosmo, de um mesmo mundo, de um mesmo universo, com múltiplas realidades, realidades raciocinadas, realidades sentidas. Realidades raciocinadas, convencionadas, são aspectos da ciência, são capítulos da ciência, são teses, são projetos, são teorias, tá? E realidades sentidas, que são sinfonias, quadros, aquarelas, né, de esculturas, são uma série de artefatos da própria arte. E essas duas grandes dimensões do conhecimento humano e da expressão humana, elas têm em comum essa ponte energeticamente reconhecida como criatividade. A criatividade, pô, é aquele que você está ali, você criou. Aquilo é um pulsar comum a todas elas, né? Então, entre arte e ciência, mas não somente entre arte e ciência, também entre tradições culturais, religiosas, né? Também isso é bem evidente também. Você tem que criar antes de qualquer coisa para poder expressar. Né? Então, esse é o sentido dessa ponte aí, né? Como criatividade. Acho que é isso. Perfeito, perfeito. E aqui a gente, na verdade, vai para o último slide já. Aí, de novo, Eric e Nana, aproveitando mais porque vocês estão por aqui, se vocês quiserem ter alguma colocação, como a gente já está próximo do encerramento, senão também a gente vai terminando, né, com as ideias propostas e continua esse diálogo em outro momento. Mas, pegando o gancho com o que o Ítalo trouxe, né, até sobre essas pontes, essas realidades, eu acho que ajuda bastante a pensar em termos de comparação desses conceitos, pensar que de repente, ele está um pouco mais conectado com a análise da realidade tal como ela é, como é o mundo hoje, como ele funciona, quais são os processos, que causa o quê, todas essas estruturas, né, elas têm a ver, então, com esse pensamento científico. Pergunta aqui do como, ela é muito representativa. Eu poderia botar uma pergunta do porquê também, mas então tem a ver com entender a relação das coisas, por que o preço subiu, por que a temperatura ela é desta forma, e, de novo, essa pergunta ela pede alguma forma de mensuração, que está diretamente ligada, né, com essa mentalidade científica, e no mundo que a gente está trazendo aqui como o do artista, né, onde a gente normalmente conecta de forma mais direta a parte da criatividade, embora a gente tenha visto que tem uma conexão importantíssima com o cientista também, mas no lado do artista, se a gente pensar como tendo uma conexão mais forte com o mundo hipotético, né? E se? Quais são as possibilidades? Quais são as opções? Como que eu ativo minha imaginação para pensar no futuro, né? Algo que, de repente, às vezes eu nem tenho tanta evidência assim, ou eu não tenho certeza, né? No mundo do incerto, do imprevisto. Se eu, então, conseguir colocar esses dois mundos lado a lado, um da realidade, da análise do hoje, e o outro como o mundo do possível, do hipotético, eu vou perceber que a criatividade ela serve como algo que aprofunda os dois, e por isso esse papel de ponte, né? Ao perguntar sobre o mundo de hoje, eu preciso ser criativo, eu preciso entender quais são as perguntas que valem a pena, como é que eu entendo essas interações de como o mundo funciona. Do lado do artista, talvez seja ainda mais óbvio.
impossível pensar em mundos que não os que eu estou vivendo agora, ou seja, do futuro ou mundos hipotéticos, sem essa criatividade, sem essas perguntas sobre as diferentes formas que poderiam ter de vida e de interação. E, na verdade, quando eu conecto esses dois mundos, eu posso falar aqui como profissional ou como pessoa, eu vou ser muito mais consciente, muito mais maduro e provavelmente mais competente se eu tiver não só uma boa noção da realidade, como também uma capacidade imaginativa bem desenvolvida. E aí, uma das mensagens é um pouco essa, né? Entendendo que são todas essas forças que se complementam e que são perguntas importantes, tanto o como o e se. Acho que o nosso convite aqui acaba sendo para que a gente então desenvolva todos esses lados. No dia a dia é correria, nem sempre é possível. A gente estava justo falando aqui hoje, que horário que vai começar, que horário que vai terminar. Mas sabendo que são coisas importantes, eu acho que a gente deixa para, em alguns momentos de possibilidade, ter essa aproximação e não rejeitar de início. Ser artista não é para mim. Nunca pensei em ser cientista. Ok, e de repente não é algo que cada um escolhe para si. Ainda assim, a gente coloca aqui como algo que deve ser valorizado. Tá? Eu acho que essa aqui é então, a mensagem que eu queria deixar. E aí, fica aberto o microfone aí, não? Vai falar alguma coisa aí? Assim, não, já deu uma oportunidade. Você precisa dizer apenas, talvez, uma única coisinha só para dar a minha, também, o meu pitaco aqui, né, no finalzinho aí, no sentido de que, por exemplo, nessa coisa de talento, né, aptidão, e que tudo pode ser aprendido, a criatividade também, ela pode ser aperfeiçoada, né? E por aí, assim, por exemplo, vamos tomar um escritor, por exemplo, né? Um escritor. Qualquer pessoa pode aprender a escrever literariamente, porque a escrita literária é uma escrita diferente de todas as outras escritas, que seria a escrita artística, né? A escrita criativa literária, ela tem uma riqueza e uma complexidade maior do que todas as outras. Então você vai, mas o cara é poeta, né? Tá, então ele nasceu poeta. Qualquer pessoa pode aprender a fazer poema, qualquer pessoa. Então, se você estudar as técnicas de criação, os diversos tipos de poemas, as maneiras como se compõem poemas clássicos, poemas contemporâneos, poemas segundo diferentes escolas, você pode aprender tudo isso, e você pode até reproduzir alguma coisa assim e fazer. Tá, isso é um aprendizado, assim, a ciência da literatura ensina isso, se você quiser. Mas eu acredito que a excelência da criação de poema só será alcançada, talvez com raríssima exceção, por aqueles que nasceram com eu não diria um dom. Hoje em dia, no século XXI, fica até cabe a palavra dom, mas que nasceu com um encadeamento próprio ali nos aminoácidos da cadeia do DNA daquela pessoa, que aquela pessoa, ela, mediante essas ferramentas, ela desenvolve com muito mais eficiência criativa uma determinada escrita poética do que o outro que não nasceu com aquele DNA específico, por alguma razão, que a ciência ainda não consegue explicar muito bem, e que se chama dom, se chama talento, né? E ele vai desenvolver mais. Mas, assim, medianamente, todos, por um processo de aprendizado, conseguem aprender a fazer o que quer que seja. Né? Eu posso aprender a pintar, eu posso aprender a tocar piano, violão, guitarra, a sapatear, fazer o inferno. Porém, com excelência, aí são pessoas especificamente voltadas para aquilo, por genética, acredito eu, né?
E aí entra a questão da ciência novamente, né? Nesse sentido, né? A ciência vai dar uma explicação para isso, além de treinar, poder treinar. Ela cria método. Olha, eu tenho um método aqui de violão, você vai tocar bem. Ah, mas eu vou tocar como o Rafael Rabelo? Bom, isso eu não vou te garantir. Mas que você vai tocar as mesmas músicas do Rafael Rabelo, tudo bem. Como ele, não sei. Mas vai tocar. Então, acho que é mais ou menos isso aí, né? Então, o curso de criatividade, ele pode ensinar, sim, criatividade para qualquer pessoa, com metodologia, com segurança, com entrega de resultados. Agora, mas então você é o super criativo, eu vou ganhar um prêmio da melhor campanha publicitária do século. Bom, aí eu já não sei, isso aí é uma outra história, né? Mas que ele vai ser criativo, vai, se ele fizer o curso de criatividade, com toda certeza. Eu acho que era isso, né? Eric, Nana, tem alguma coisa a acrescentar? E tomar muito cuidado, porque a criatividade, ela contém muita coisa. Então, desde a inspiração... Amigo, deixa aberto, por favor. Então, desde a inspiração, desde... a felicidade, ela está dentro da criatividade. Então, às vezes, a gente acha que tem uma ideia muito grande. Às vezes a gente fica no mundo em ponta de faca, acreditando que aquela ideia ela é criativa e vai mudar a nossa vida. Mas às vezes é só uma ideia. E eu vejo que a criatividade ela tem um segmento, tem um método. A criatividade ela não é simplesmente captar do universo a energia, a frequência, entrar na frequência vibracional das boas ideias, dos bons projetos. Eu vejo que a gente precisa passar por um processo, né? E esse processo ele começa no interior, né? Dentro da gente. E quando a gente olha para dentro de nós mesmos, a gente acaba descobrindo o universo da criatividade que há em nós, e não no externo. Porque esse universo da criatividade ele é muito complexo, porque é um universo que contém diversos planetas, estrelas, galáxias, enfim. A gente precisa, então, começar a estudar cada um desses planetas, dessas galáxias que há dentro de nós, essa confusão interna. Quando a gente consegue entender, equilibrar, a gente consegue utilizar ferramentas e métodos externos para ampliar a nossa antena da criatividade. Eu vejo que isso é de todo o ser humano. Todo ser humano ele tem esse potencial, ele tem essa oportunidade. Mas, como o Ítalo falou, alguns já vêm com um DNA um pouco mais aflorados, mas enquanto outros têm também muito estímulo familiar, sabe? Tem muito estímulo também na escola, no que ele consome dos filmes, desenhos, então isso estimula, isso incentiva muito também. Bom, para não prolongar muito aqui, acho que deu para complementar um pouquinho com as minhas falas. Muito obrigado. Nana, tem alguma coisa a acrescentar, Nana? Não, estou só observando. Eu acho que por final acho que seria legal o Felipe, né, se apresentar. Eu acho que é melhor que ele se apresente com as palavras dele, né? E o Ítalo também. Eu acho que seria um momento interessante. Aí deixar vocês também livre para a palavra final de vocês, tá? E a gente encerra por aqui. Eu sou economista de formação, sempre trabalhei com educação na parte de análise de dados. E que mais? Tenho 3 gatos, né? Já coloquei até no chat.
Tive banda na faculdade, tinha uma banda de economistas, então, assim, gosto bastante desse mundo também, de música, etc. Como eu disse, minha esposa é poeta, mas sempre trabalhei nessa parte mais, o pessoal chama hard, né, de análise, etc. E eu queria terminar a minha fala aqui, na verdade, com uma frase do GPT, que eu estava até relendo algumas das coisas que ele me disse. Algumas são engraçadas, né? Algumas não tem nada a ver, mas enfim, aí tem uma que ele colocou que tem conversa com o que estava sendo trazido aqui no final. Só queria ressaltar o filme que eu falei, eu pesquisei aqui também, é Equilibrium, tá? Filme de 2002. Mas então a frase que o GPT trouxe é: ser criativo é ter coragem de errar com método. E aí isso ficou na minha cabeça, eu falei assim, porque não basta errar, né? Você tem que errar com método, né? E isso exige coragem, acho que faz muito sentido. Se o resto faz, aí eu já não sei, mas queria terminar minha parte com essa frase. Obrigado, pessoal. Então. É comigo agora, William? É com você, é com você. Então, tá. Não, eu, assim, falar de mim aí, eu acho que já está escrito, né? Não teria muito sentido, né? Assim, eu vou falar, é isso mesmo. Fiz oceanografia, filosofia, várias, né, coisas aí. Eu sou um cigano da área do conhecimento. Na verdade, eu fico vagueando, né, por essas paragens acadêmicas, né, e do conhecimento, e não só do conhecimento, mas da arte também, né? Eu gosto de arte também, música, embora não execute nenhum instrumento, mas eu tenho um bom ouvido musical, assim, apurado, né? E gosto de fazer análise musical, de canções e tudo, de composição até clássica, eu fico analisando certos andamentos. E, da pintura, eu sou um cigano. A melhor coisa, um cigano do conhecimento, do saber, assim, e tô na vida, né? A gente nasce, se desenvolve, aí fica fazendo ali, assim, passando o tempo, né? A gente passa o tempo, porque entre essas duas certezas, a de que você nasceu, né? Essa é a certeza porque você olha para você está nascido, você nasceu um dia, então é uma certeza. A outra certeza é que você vai morrer um dia, porque a gente olha assim, pô, 150 anos, tem alguém vivo aí de 150 anos? Não, talvez, não tenha. Tem algumas tribos aí que o cara diz assim, eu tenho 140 e tanto, mas não tem nem registro de quando ele nasceu, quer dizer, na verdade ali aquele cara deve ter uns 115, alguma coisa assim. Então, temos duas certezas. Esse mundo todo de hoje aqui, daqui a 100 anos, daqui a 100 anos, daqui a 130 anos, não terá mais ninguém vivo. Então, a cada tempo, existem novos mundos, né? Se considerar o mundo a partir do que tem de humano no planeta, né? E entre essas duas certezas, a gente transita e passa o tempo. Então, é bom passar o tempo aí descobrindo o que é criatividade, o que é... e fazer, né? Eu acho que nós estamos por aí, assim, eu me defino como esse transitante, um cigano, né? Muito mais do que um acadêmico, do que não sei o quê, assim, porque, embora tenha essas formações também, tudo, mas sou um transitante das buscas. Acho que era isso que eu queria dizer aí, e parabéns, né, a todos nós aí, a todos, né, por produzir esse evento aí, acredito que esteja sendo interessante para todo mundo. E também, né, eu tenho um cachorro também, que é meu parceirão, companheirão também, eu gosto muito dele. O Zeus, ele está aguardando lá fora e não deu nenhum latido até agora. Então é muito bom isso aí, né? A gente se comunicar com outras espécies aí, né? Então eles têm muito a dizer também, a gente conversa muito. É bom. Falou. Para minha parte também é isso. Tá bom, pessoal, a gente encerra aqui. Foi um prazer, foi muito bom, né? A gente vai sair daqui com mais algumas reflexões para fazer, né? É isso, abraço para todos, boa noite. Vai ficar gravado, né?
depois a gente vê aí, se coloca no YouTube, né, com a devida anuência, né, do Felipe e do Ítalo. Eu aviso vocês direitinho, eu vou também transcrever a reunião, tá? E eu mando para vocês. E é isso. Boa noite para todo mundo, bom descanso e até a próxima. Tchau, Valeu, tchau. pessoal. Boa noite. Tchau.